Cara, imagina você em um mundo onde existem elfas, fadas, anjos e todo tipo de criatura fantástica. E nesse mundo tem bordéis de todas essas raças pra você frequentar. Esse é o mundo de Shuzoku Reviewers. Fala meu parceiro, tudo de boa? Eu sou o Rendercal e hoje o vídeo vai ser sobre um dos animes mais polêmicos e engraçados que já existiu. Eu tô falando de Shuzoku Reviewers, o anime que foi banido de várias plataformas de streaming por ser pesado demais. E se você ainda não assistiu, fica aí que você vai ver do quão absurdo é esse anime. E antes de continuar, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal pra não perder os próximos resumos. Bom, o anime começa nos apresentando o mundo. É um lugar onde coexistem humanos, elfos, fadas, homens-feras, yokais, anjos e demônios, todo tipo de raças que você imaginar. E todas essas raças vivem juntas em paz. E por existirem todas essas raças, obviamente também existem bordéis de todas as raças. As garotas que trabalham nesses lugares são chamadas de súcubos. E por serem súcubos, a lei permite que elas façam esse tipo de trabalho sob regulamentação do governo. E é aí que a gente conhece os nossos protagonistas. O Stank, um humano aventureiro, e o Zel, um elfo que também é aventureiro. O episódio começa com os dois saindo de um bordel. O Stunk acabou de sair com a elfa e tá todo feliz da vida. Aí o Zel pergunta se ele fez brincadeirinhas com aquela elfa. E o Stunk confirma que foi ótimo. Mas aí o Zel solta a bomba e diz que aquela elfa tem mais de 500 anos. E o Stunk fica tipo, foda-se. Mas o Zel insiste que ela é velha, caquética e fica perguntando como ele consegue ficar com ela. E o Stunk rebate dizendo que a aparência dela é jovem e fofa. Então pra ele não tem problema nenhum. Aí aparece uma humana chamada Mitsu, que tem 50 anos, mas aparenta ter uns 70. E o Zel fica todo empolgado. Ela fala que faz tempo que não vê ele, mas ele responde que ele só teve lá 3 meses atrás. Pro Zel, que é um elfo de mais de 200 anos, 3 meses é tipo uma semana, mas para um humano já é muito tempo. O Zel marca de sair com ela depois e fica todo feliz, dizendo que humanos que vivem menos de 100 anos são as melhores. E aí que começa a treta deles. Os dois começam a discutir sobre qual raça é melhor. O Stuk defende as elfas que são lindas, mesmo que tenham mais de 500 anos, e o Zel defende as humanas mais velhas. E a discussão fica tão grande que outros aventureiros começam a participar também, cada um defendendo seu ponto de vista. Tem gente falando que elfa de 500 anos tem cheiro de mofo, tem gente falando que humanas mais velhas são gordinhas e macias. É uma discussão completamente sem noção. E é dessa discussão que nasce o sistema de avaliações. Os caras vão nos bordéis, fazem o que tem que fazer e depois escrevem uma review detalhada avaliando tudo. Aparência, atendimento, experiência e dão uma nota de 0 a 10. O Stunk escreve a avaliação dele sobre a elfa de 500 anos e dá uma nota 9 de 10. O Zel também escreve sobre a humana de 50 anos, que aparenta ter 70, e dá uma nota bem alta. Outros aventureiros começam a adicionar suas próprias avaliações também. As avaliações viram um sucesso absoluto. Todo mundo na taverna começa a ler e comentar sobre elas. E o melhor, a Maidre, que é a dona do bar, decide pagar pelos reviews, porque tá trazendo mais movimento pro estabelecimento dela. Os caras ficam empolgados com a grana e já decidem qual vai ser a próxima raça a ser avaliada. É nesse momento que acontece algo inesperado. Enquanto eles estão voltando de uma missão, eles encontram um anjo caído no chão, todo ferido. O nome dele é Crinvael, ou só Crin. A auréola dele tá quebrada e por conta disso ele não consegue usar os poderes. E ele também não consegue voltar pro céu. O Crin pede ajuda pra eles, dizendo que se a auréola dele curar, ele pode voltar pro céu. E o Stunk tem uma ideia brilhante. Ele diz que quando ele se curar, ele pode guiar eles até o céu, que eles vão dar suporte total pra ele até lá. Mas a verdadeira motivação do Stunk é outra. Ele quer saber se no céu também tem bordéis. Ele fala sem vergonha nenhuma que eles viajam por vários lugares para brincar com todas as raças possíveis. E se houver garotas bonitas, eles podem ir até o céu ou inferno. O Crin fica se perguntando quão maluco esses caras são, mas aceita ajuda mesmo assim. No caminho pra cidade, o Stunk pergunta se o Crin é homem, e o Crin confirma que é, e até mostra o volume que tem na calça. O Stunk aceita tranquilo e seguem pra cidade, mas na verdade, o Crin é hermafrodita, mas ele não conta com medo de ser atacado. Depois disso, o Zel fala que vai pagar um presente pra ele, e o Crin fica todo empolgado, achando que é comida, mas o Stunk fala que é um bordel de súcubos, é claro. O Crin entra em pânico porque ele nunca foi num lugar desse e nunca fez aqueles negócios, e o Stunk fica ainda mais animado, já que é a primeira vez do Crin, então vale muito a pena pagar. Eles entram no bordel e o Stunk escolhe as garotas. Ele pega uma pra ele, uma pro Zel, e pede pra escolher uma garota legal pro Crin, por ser a primeira vez dele. E assim, o anjo puro e inocente é corrompido imediatamente no primeiro episódio. Depois da primeira experiência do Crin, os caras estão lá no bar de novo decidindo qual vai ser a próxima raça a ser avaliada. E eles veem de longe algumas fadas sentadas, comendo e conversando. Então os elfos sugerem, que tal algumas fadas? Todo mundo fica empolgado com a ideia. Fadas são pequenas, delicadas e cheirosas. Parece uma escolha perfeita. Então eles vão atrás de um bordel de fadas. Porém, quando eles chegam lá, a recepcionista é uma fada meio exótica. Fumante ainda por cima. Não é nem um pouco como eles esperavam. Todo mundo fica com a cara de bosta vendo ela. E ainda dizem que ela acabou com a imagem fofa que eles tinham das fadas. Ela logo explica que a loja exige uma taxa de registro inicial, de 500 golds, pra fazer o cartão de membro e poder entrar. Os caras pagam, mas aí vem a parte mais constrangedora, a inspeção. A recepcionista fala com o Stuk pra ele mostrar o brinquedo dele pra ela. O Stuk fica em choque porque ele não quer fazer isso na frente de todo mundo, mas ela explica que é necessário. Eles têm 42 garotas no bordel, mas cada uma tem restrições de tamanho. Como as fadas são pequenas, não tem jeito, precisa medir. E mesmo assim ele não consegue endurecer. E pra ajudar ele, a recepcionista começa a se esfregar no brinquedo pra ajudar a crescer, né? E aí começa a medição constrangedora. A recepcionista mede o Stunk e dá o
cartão de certificação dele, com 16,5 centímetros de comprimento e 4,1 de espessura. O Stuck grita pra ela não falar números exatos em voz alta, mas ela continua tranquila e fala que com 16,5 centímetros ele só pode ficar com 2 fadas do estabelecimento, e mostra 2 fadas do tamanho de um caminhão pra ele. O Stuck fica desesperado porque as duas são gordas, mas ela fala que é uma questão de tamanho, então não tem jeito. O Zell, por ser elfo e ter um tamanho menor, pode escolher entre 20 garotas diferentes, e o Halfling do grupo pode escolher qualquer uma das 42 fadas. Mas quando chega a vez do Crim, a situação fica pior. A recepcionista mede ele e fala que não há nenhuma garota que aguente o tamanho dele. O Crim fica arrasado, ele nem pode ser atendido, mas cobra uma taxa de registro mesmo assim. E ele se sente completamente roubado. Depois da experiência, eles escrevem suas reviews. O Stunk dá nota 3, reclamando que a inscrição é cara e que 70% das garotas ficam fora do alcance para humanos, apesar dele ter gostado de ser medido pela recepcionista. Já o Zell gostou bastante, deu nota 7, elogiando o cheiro maravilhoso e a sensação relaxante das fadas, e disse que não foi muito diferente de uma boneca. O Halfling adorou e deu nota 9, também elogiou muito o cheiro delas. E o Crim escreve uma avaliação totalmente frustrado sobre ter sido cobrado sem nem poder ter sido atendido, e deu nota 0. Depois disso, no meio da rua, aparece uma entidade dizendo ser o rei dos demônios e que a destruição do mundo está próxima, mas na verdade é só uma candidata política fazendo campanha. O Stunk fala que ela é barulhenta pra caramba, mas ela é bonita, então ele perdoa. Eles descobrem que tá tendo eleições no mundo, e tem um candidato do Partido dos Demônios que se aproxima deles. O nome dele é Demon Two, e ele quer melhorar a imagem dos demônios. Ele explica que a espécie dos demônios sempre estão no top 5 das raças com que ninguém quer casar. O ranking de rejeição é: quinto lugar, reptilianos, por serem frio demais. Quarto lugar, mulheres da neves, por terem personalidade ruim. Terceiro lugar, espíritos de fogo, porque eles tocam fogo em tudo. Segundo lugar, os demônios, porque parecem egoístas e possuem a aura assustadora. Primeiro lugar, os mortos-vivos, porque cheiram mal. O Demon Two pede pros caras avaliarem um bordel de demônios para melhorar a imagem da raça. O Stuck aceita na hora e fala que se ele quiser uma crítica boa, é bom apresentar a eles algumas demônias lindas e incríveis, e que ele vai pagar a conta também. Mas o Demon Two explica que não pode pagar, porque isso violaria a lei eleitoral. Porém, ele pode indicar uma loja ótima. Então eles vão para um bordel indicado e descobrem que é especializado em garotas vaca. Mano, eu não sei se eu posso mostrar isso aqui não, velho. É muito grande, tá maluco? Mesmo elas estando vestidas, isso aqui tá muito sugestivo. Eu acho que eu vou tapar por precaução. Elas são demônias com corpão e peitos gigantes, e elas dão leite, igual uma vaca. Você pode beber leite direto da fonte. O Stunk ficou completamente hipnotizado assim que viu as damas da noite. O Zell também gostou pra caramba. O Bryce, que é esse homem lobo aí, reclama que por ser meio canino, o estômago dele não aceita leite de vaca muito bem, mas mesmo assim ele aproveita bastante. Depois da experiência, todos dão suas notas, e as notas foram bem altas. O Stunk começa a filosofar no bar sobre a força da gravidade dos peitos dela, fazendo comparações absurdas com física. E a Maiden, a dona do bar, escuta tudo e manda eles pararem de enfiar ideias estranhas na cabeça do Crim. Mas o Stunk fala que tá sentindo a gravidade dos peitos dela puxar ele, e ela afunda a cara dele no chão. Depois disso, eles estão lá bebendo um pouco e conversando sobre as próximas aventuras deles. E aí o assunto vai pra um lugar bem estranho, e eles se perguntam como seria se eles virassem mulher por um dia. O Stunk e o Zell começam a teorizar sobre como seria ter um corpo feminino. Eles ficam curiosos para saber como é a experiência do outro lado. E obviamente, por serem quem são, eles querem usar isso para ir num bordel e descobrir como é. Aí eles descobrem que existe uma bruxa que pode fazer isso. Ela tem uma poção mágica que transforma homem em mulher temporariamente. Enfim, os caras tomam a poção e aí começa a transformação. Os peitos começam a crescer, o corpo deles mudam completamente. E em questão de minutos, eles viram mulheres de verdade. Todo mundo fica rindo um da cara do outro. O Stunk virou uma mulher bem bonita, o Zell também, e o Crim, que já era hermafrodita, agora é só mulher. Eles começam a tirar a roupa para ver melhor a transformação, e é óbvio que isso vira uma bagunça, com todo mundo querendo ver como ficou o corpo do outro. O Crim fica todo envergonhado e cogita sair correndo, mas a bruxa já lança uma magia que impede a saída dele, porque tem uma condição. Quando você toma a poção, você não pode sair da casa durante esse período. O Crim pergunta por que deles não poderem sair, e o Zell começa a contar histórias de caras que saíram transformados e se ferraram. Tem a história de um cara que virou mulher, saiu na rua, deu em cima de outro homem, e quando acordou no dia seguinte, estava deitado do lado do cara quando voltou a ser homem. Por isso a regra de ficar trancado na casa da bruxa até o efeito passar. Depois da zoeira inicial, eles começam a discutir seriamente. Aí o Stunk tem uma ideia. A bruxa tem algumas parcerias com bordéis especiais para dar uma primeira experiência para os homens que se transformam em mulheres, da forma mais lésbica possível. E ele dá a ideia deles chamarem uma dessas garotas para casa da bruxa. Todo mundo acha a ideia genial, então eles chamam algumas súcubos para casa da bruxa. Mas antes disso, eles ficam olhando uma agenda com fotos de vários homens. São os profissionais disponíveis caso alguém queira contratar. O Crim fica meio interessado olhando a revista, o que deixa todo mundo meio desconfiado. O Stunk até comenta que talvez o Crim curta essa vibe com a cara super desconfiada, mas no final, eles decidem mesmo contratar as súcubos. O Stunk contrata uma elfa de 659 anos de idade. Todo mundo acha estranho, porque para eles, essa elfa é muito
velha, mas ele não se importa muito. O Kanshal contratou uma Halfling, como ele. Ela parece bem fofa, mas é dominadora pra caramba, e ele não sabia disso. E o Zell contrata uma garota Slime. Todo mundo achou estranho, mas as garotas Slime são as mais populares pra primeira vez dos homens que se transformam em mulheres, porque elas não machucam. O Crin vai com a Succubus também, uma mulher hiena. E todas as mulheres hienas têm um brinquedo gigante, se é que você me entende. E todo mundo fica se perguntando se ele sabia dessa informação quando contratou ela. Aí começa uma parte que eu definitivamente não posso mostrar em detalhes aqui no YouTube, senão com certeza depois ele me esfola. E, inclusive, a cena da thumbnail acontece aqui. Então vamos só dizer que cada um vai pro seu quarto com sua parceira e as experiências acontecem. Depois que tudo acaba e o efeito da poção passa, eles voltam a ser homens e escrevem suas reviews. O Stunk dá nota 5, dizendo que foi uma experiência relativamente interessante e que não foi uma má ideia entender melhor o lado feminino. O Zell dá uma nota bem alta, ele dá uma nota 8, elogiando bastante e diz que foi tudo perfeito. O Kanshal dá nota 4, ele diz que você vai experimentar todas as sensações que não pode como homem. E o Crin dá nota 9, a experiência foi tão boa que ele até fica com a expressão meio aérea no rosto. E agora, todo mundo tem certeza que ele sabia da informação sobre a mulher hiena quando ele escolheu. Todo mundo fica olhando pra ele de forma estranha depois disso. E é assim que termina os 3 primeiros episódios de Shuzoku Reviewers. Esse anime é completamente maluco e foi além de todos os limites que um anime pode ir sem virar um rentão. Por isso que o anime foi banido de tanta plataforma. Então é isso, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa o like aí pra fortalecer, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos resumos. E comenta aí embaixo o que você achou de Shuzoku Reviewers. Sintam-se à vontade também para deixar sugestões de próximos animes que eu posso estar trazendo aqui pro canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.